Quando pensamos em extinções em massa, a primeira imagem que vem à mente é a dos dinossauros. Um asteroide gigante, uma explosão colossal e, de repente, esses répteis gigantescos desaparecem do mapa. Essa história é famosa, mas ela não foi o evento mais devastador que a vida na Terra já enfrentou. Existiu uma catástrofe muito pior. Uma extinção tão severa que quase esterilizou o nosso planeta por completo. Os cientistas a chamam de extinção do Permiano-Triássico, mas ela tem um apelido muito mais direto e assustador: a Grande Morte. Esse evento aconteceu há cerca de 252 milhões de anos. E foi, sem sombra de dúvida, o apocalipse definitivo da história da Terra. A escala dessa extinção é algo difícil de imaginar. Pense em todas as espécies que existem hoje: elefantes, baleias, insetos, árvores, peixes. Agora, imagine que 9 em cada 10 delas simplesmente desaparecessem para sempre. Foi exatamente isso que aconteceu. Estima-se que cerca de 96% de todas as espécies marinhas foram extintas. Em terra, o número foi um pouco menor, mas ainda assim catastrófico. Cerca de 70% dos vertebrados terrestres, como répteis e anfíbios, sumiram. Foi o mais perto que a vida complexa chegou de ser totalmente reiniciada. A Grande Morte não foi um evento rápido como o impacto de um asteroide. Foi um processo lento e agonizante que durou dezenas de milhares de anos. Para entender a gravidade disso, vamos comparar com a extinção que vitimou os dinossauros. Embora tenha sido um evento terrível, a extinção do Cretáceo-Paleogeno eliminou cerca de 75% das espécies. A do Permiano foi muito além, beirando a aniquilação total. Ela redefiniu completamente o curso da evolução. Grupos de animais que dominaram o planeta por milhões de anos foram simplesmente varridos da existência, abrindo espaço para novos protagonistas. Se não fosse por essa catástrofe, o mundo que conhecemos hoje, incluindo a ascensão dos dinossauros e, eventualmente, dos mamíferos como nós, poderia nunca ter acontecido. Esse evento é um lembrete sombrio de como a vida pode ser frágil. Então, o que poderia ter causado uma destruição em uma escala tão monumental? Não foi um único evento, como um meteoro. Os cientistas acreditam que foi uma tempestade perfeita de desastres, uma reação em cadeia que transformou o planeta em um lugar inabitável para a maioria dos seres vivos. Foi uma combinação de vulcanismo extremo, mudanças climáticas aceleradas, oceanos tóxicos e uma atmosfera sufocante. A história da Grande Morte é um quebra-cabeça geológico complexo, cujas peças foram sendo montadas ao longo de décadas de pesquisa. E essa história serve como um alerta poderoso sobre o equilíbrio delicado que sustenta a vida em nosso planeta. Para entender o impacto da extinção, precisamos primeiro viajar no tempo e conhecer o mundo que ela destruiu. O período Permiano, que durou de 299 a 252 milhões de anos atrás, era um lugar muito diferente do nosso. Todos os continentes que conhecemos hoje estavam unidos em um único supercontinente gigante, chamado Pangeia. Imagine a América do Sul colada na África e a América do Norte conectada à Europa e Ásia. Essa imensa massa de terra se estendia de um polo ao outro, cercada por um oceano global igualmente gigantesco, o Pantalassa. Essa configuração geográfica criava climas extremos, com interiores de continentes muito secos e áridos. A vida no Permiano era fascinante e bizarra. Os dinossauros ainda não existiam. Os donos da Terra eram grupos de animais que hoje parecem saídos de um filme de fantasia. Havia os sinapsídeos, que eram répteis com características de mamíferos e que, eventualmente, dariam origem a nós. O mais famoso deles era o Dimetrodon, aquele animal que parece um lagarto gigante com uma vela enorme nas costas, muitas vezes confundido com um dinossauro. Também existiam répteis enormes e herbívoros, como os pareassauros, que pareciam tartarugas blindadas do tamanho de um carro pequeno.
e predadores temíveis, como os gorgonopsídeos, que tinham dentes de sabre afiados e eram os predadores de topo de seu tempo. Nos oceanos, a vida era igualmente rica e diversificada. Os recifes não eram feitos de corais como os de hoje, mas de outros organismos, como esponjas e briozoários. As águas eram repletas de trilobitas, artrópodes marinhos que parecem uma mistura de barata d'água com tatu-bola e que já existiam há milhões de anos. Havia também peixes com armaduras pesadas, tubarões primitivos e amonoides, parentes dos polvos e lulas, que viviam em conchas espirais. Era um ecossistema marinho complexo e vibrante, que havia prosperado por eras. A vida havia se recuperado de extinções anteriores e estava em um período de grande estabilidade e diversidade. Esse mundo, com suas florestas de samambaias gigantes e coníferas primitivas, seus desertos vastos e seus oceanos cheios de criaturas estranhas, era o resultado de milhões de anos de evolução. Era um sistema equilibrado, onde cada ser vivo tinha o seu papel. Os grandes herbívoros controlavam a vegetação, os predadores controlavam as populações de herbívoros, e nos oceanos, uma cadeia alimentar complexa sustentava uma biodiversidade incrível. Ninguém poderia imaginar que todo esse ecossistema, construído ao longo de tanto tempo, estava prestes a enfrentar seu maior desafio, um evento que o levaria à beira do colapso total e mudaria a face do planeta para sempre. O gatilho para a maior extinção da história não veio do espaço, mas das profundezas da própria Terra. O principal suspeito é um evento vulcânico de proporções inimagináveis, conhecido hoje como as armadilhas siberianas, ou Siberian Traps. Imagine uma área do tamanho da Europa Ocidental sendo coberta por erupções vulcânicas contínuas. Não eram vulcões em formato de cone como o Vesúvio, mas fissuras gigantescas na crosta terrestre que se abriram e jorraram um volume absurdo de lava basáltica por centenas de milhares de anos. Esse magma fluiu como um rio de fogo, cobrindo mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do que hoje é a Sibéria, na Rússia. Essa atividade vulcânica foi tão intensa que a quantidade de lava expelida é difícil de visualizar. Estima-se que o volume de rocha derretida foi suficiente para cobrir todo o território do Brasil, com uma camada de quase meio quilômetro de espessura. Foi um dos maiores eventos vulcânicos conhecidos na história do nosso planeta. As erupções não foram explosivas, mas sim um derramamento massivo e constante de lava. Esse fluxo contínuo de magma não apenas devastou a região local, incinerando tudo em seu caminho, mas também liberou na atmosfera uma quantidade gigantesca de gases que estavam presos no subsolo, e foi isso que deu início à catástrofe global. O problema não era apenas a lava. Conforme o magma subia para a superfície, ele atravessou e aqueceu enormes depósitos de carvão, petróleo e gás natural que estavam enterrados na crosta siberiana. Pense nisso como colocar uma chapa de fogão super quente embaixo de uma pilha de carvão e combustível. O resultado foi a liberação de quantidades astronômicas de dióxido de carbono, metano e outros gases de efeito estufa na atmosfera. O dióxido de carbono, em particular, foi liberado em volumes que superam, em muitas vezes, tudo o que a humanidade já liberou queimando combustíveis fósseis. Foi essa injeção massiva de gases que começou a desestabilizar o clima do planeta. Esse processo transformou a atmosfera da Terra em uma espécie de estufa tóxica. O aumento repentino na concentração de CO2 deu início a um aquecimento global descontrolado. As temperaturas médias do planeta começaram a subir rapidamente, talvez em 5 ou até 10 graus Celsius em um período geologicamente curto. Essa mudança foi muito mais rápida do que a maioria das espécies conseguia se adaptar. O que começou como um evento geológico localizado na Sibéria, rapidamente se tornou um problema global, acionando uma série de efeitos em cascata, que levariam o planeta a um ponto de inflexão e desencadeariam a Grande Morte.
A liberação massiva de dióxido de carbono pelas armadilhas siberianas foi apenas a primeira peça do dominó a cair. O aquecimento global que se seguiu desencadeou uma série de outras catástrofes ambientais. Uma das primeiras consequências foi a mudança nos padrões climáticos globais. O mundo ficou mais quente e, em muitas áreas, mais seco. As vastas florestas do supercontinente Pangeia começaram a morrer devido ao estresse térmico e à falta de água. Incêndios florestais gigantescos provavelmente varreram os continentes, liberando ainda mais dióxido de carbono na atmosfera e destruindo habitats em uma escala massiva. A vegetação que formava a base da cadeia alimentar terrestre estava em colapso. Além do dióxido de carbono, os vulcões também liberaram outros compostos perigosos, como o dióxido de enxofre. Quando esse gás chegou à alta atmosfera, ele reagiu com a água para formar ácido sulfúrico. O resultado foi uma chuva ácida devastadora que caiu sobre todo o planeta. Essa chuva envenenou solos, rios e lagos, matando plantas e tornando a água imprópria para muitas formas de vida. Imagine uma chuva tão ácida quanto vinagre caindo incessantemente por anos. Ela teria queimado as folhas das árvores, desestabilizado ecossistemas de água doce e contribuído ainda mais para a morte das florestas, que já sofriam com o calor e a seca. O aquecimento global também teve um efeito dramático nos oceanos. À medida que as temperaturas globais subiam, as águas dos oceanos também esquentavam. Assim como um copo de refrigerante quente não consegue reter tanto gás quanto um gelado, os oceanos mais quentes perdem sua capacidade de dissolver oxigênio. Isso levou a uma condição chamada anoxia, ou seja, a falta de oxigênio na água. As zonas mortas, onde a vida marinha não conseguia respirar, começaram a se expandir das profundezas para as águas mais rasas. Criaturas que não conseguiam fugir para áreas mais oxigenadas simplesmente sufocaram em massa. O oceano, que era o berço da vida, estava se tornando um cemitério aquático. Como se não bastasse, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera também era absorvido pelos oceanos, levando a outro problema grave, a acidificação. O CO2 dissolvido na água forma ácido carbônico, tornando o oceano mais ácido. Esse processo dificulta ou impede que organismos marinhos, como corais, moluscos e plâncton, consigam construir suas conchas e esqueletos de carbonato de cálcio. A base da cadeia alimentar marinha, que dependia desses organismos, começou a desmoronar. O planeta estava sendo atacado por todos os lados. Aquecimento extremo, chuva ácida, falta de oxigênio e acidificação dos oceanos. Era uma tempestade perfeita para a aniquilação. O impacto da Grande Morte foi sentido de forma mais brutal nos oceanos. Como vimos, a combinação de aquecimento, acidificação e falta de oxigênio transformou os mares em um ambiente hostil. A perda de 96% das espécies marinhas é um número que, sinceramente, mal conseguimos compreender. Grupos inteiros de animais que haviam dominado os oceanos por milhões de anos foram completamente eliminados. Os trilobitas, que sobreviveram a múltiplas extinções anteriores ao longo de 270 milhões de anos, finalmente encontraram seu fim. Eles desapareceram para sempre, deixando para trás apenas seus fósseis como testemunho de sua longa história no planeta. A anoxia, ou seja, a falta de oxigênio, foi particularmente letal. Conforme as águas mais quentes e estagnadas se espalhavam, as zonas mortas cresciam. Imagine que a maior parte do oceano se tornou um lugar onde os peixes e outros seres que respiram oxigênio simplesmente não conseguiam sobreviver. Apenas alguns micróbios conseguiam prosperar nesse ambiente. Pior ainda, algumas dessas bactérias que vivem sem oxigênio produzem um gás extremamente tóxico chamado sulfeto de hidrogênio, o H2S. Esse gás não apenas envenenou ainda mais a água, mas também começou a borbulhar para a atmosfera,
levando o cheiro de ovos podres e a morte para a terra firme. A acidificação dos oceanos foi o golpe final para muitos. Organismos que construíam conchas e esqueletos, como os corais formadores de recifes, os braquiópodes e muitos tipos de plâncton, viram seu mundo se dissolver literalmente. Sem a capacidade de formar suas estruturas protetoras, eles morreram em massa. Isso causou o colapso completo dos ecossistemas de recifes, que eram os oásis de biodiversidade dos mares do Permiano. A base da cadeia alimentar marinha foi destruída, causando fome e extinção em cascata, afetando desde os menores organismos até os maiores predadores do oceano. O resultado foi um oceano estranho e silencioso. As águas, antes cheias de vida, tornaram-se turvas e, em alguns lugares, tingidas de roxo ou verde por causa das proliferações de bactérias tóxicas. Os grandes predadores marinhos desapareceram, assim como a maioria dos peixes e invertebrados. Os poucos sobreviventes eram espécies generalistas, capazes de tolerar condições extremas de baixo oxigênio e alta acidez. O oceano, que antes fervilhava com uma complexa teia de vida, foi reduzido a uma sopa microbiana tóxica. A recuperação dos ecossistemas marinhos levaria milhões de anos, um tempo geologicamente longo e doloroso. Enquanto os oceanos se transformavam em um veneno, a vida em terra firme também enfrentava seu próprio apocalipse. A taxa de extinção em terra foi um pouco menor do que no mar, cerca de 70%, mas ainda assim foi a maior catástrofe que os ecossistemas terrestres já viram. As florestas de coníferas primitivas e samambaias, gigantes que cobriam grandes partes da Pangeia, foram dizimadas pelo calor extremo, pela seca prolongada e pela chuva ácida. O registro fóssil mostra uma mudança abrupta, onde camadas de rocha ricas em pólen de árvores são subitamente substituídas por camadas dominadas por esporos de fungos. Isso é conhecido como o pico de fungos. Esse pico de fungos conta uma história sombria. Ele indica que houve uma quantidade massiva de matéria orgânica morta, árvores, plantas e animais, espalhada pela paisagem. Os fungos, que são decompositores, prosperaram ao se alimentar dessa imensa quantidade de morte e decadência. O mundo, antes verdejante, transformou-se em uma paisagem marrom e cinzenta, coberta por uma camada de vegetação em decomposição e dominada por fungos. A base da cadeia alimentar terrestre havia sido arrancada, deixando os animais herbívoros sem comida. Sem os herbívoros, os carnívoros também estavam condenados. Os grandes animais do Permiano foram os que mais sofreram. Os gorgonopsídeos, aqueles predadores com dentes de sabre que estavam no topo da cadeia alimentar, foram completamente extintos. Os enormes herbívoros pareassauros também desapareceram. Até mesmo o grupo dos sinapsídeos, que incluía os ancestrais dos mamíferos, foi quase totalmente aniquilado. Apenas algumas linhagens conseguiram sobreviver, incluindo um pequeno sinapsídeo herbívoro do tamanho de um porco chamado Lystrosaurus. Este animal se tornaria um dos poucos e mais importantes sobreviventes da catástrofe. Além dos vertebrados, a extinção também foi devastadora para os insetos, o único evento de extinção em massa conhecido que afetou significativamente essa classe de animais. Muitos grupos de insetos desapareceram completamente. A perda de plantas e a desestabilização dos ecossistemas de água doce, onde muitas larvas de insetos se desenvolvem, criaram condições impossíveis para a sua sobrevivência. A Terra ficou silenciosa, não apenas pela ausência dos grandes animais, mas também pelo zumbido dos insetos. O planeta estava vazio, quente e tóxico, um lugar onde apenas os mais resistentes e, talvez, os mais sortudos conseguiam sobreviver. O mundo que emergiu após a Grande Morte era um lugar fantasmagórico e vazio. O período Triássico Inferior, que se seguiu à extinção, é frequentemente descrito pelos paleontólogos
como um mundo de desastre. A biodiversidade estava em seu nível mais baixo em centenas de milhões de anos. Os ecossistemas complexos do Permiano haviam desaparecido, deixando para trás um planeta dominado por pouquíssimas espécies. A paisagem era monótona, com pouca vegetação e rios que corriam lentamente, sufocados por sedimentos e com pouco oxigênio, um reflexo do colapso ecológico que havia ocorrido. Em terra, um animal se tornou o símbolo da sobrevivência, o Lystrosaurus. Este sinapsídeo herbívoro, com seu bico e presas, não era particularmente grande ou impressionante. No entanto, ele possuía características que o ajudaram a sobreviver no ambiente hostil do início do Triássico. Acredita-se que ele talvez fosse um animal cavador, capaz de se abrigar em tocas para escapar do calor extremo. Seus pulmões também podem ter sido mais eficientes para lidar com a atmosfera pobre em oxigênio. Seja qual for o motivo, o Lystrosaurus prosperou onde quase todos os outros falharam. Em alguns lugares, seus fósseis compõem até 95% do total de vertebrados encontrados, mostrando um mundo dominado por uma única espécie. Esse domínio de uma única espécie, ou de um punhado delas, é uma característica clássica de um ecossistema severamente danificado. A falta de predadores e de competição permitiu que o Lystrosaurus se espalhasse por toda a Pangeia. No entanto, essa aparente vitória escondia a fragilidade do novo mundo. Um ecossistema saudável depende de uma grande variedade de espécies, cada uma desempenhando um papel diferente. Um mundo dominado pelo Lystrosaurus era ecologicamente instável. Era como uma cidade com apenas um tipo de profissional. Qualquer problema que afetasse essa profissão poderia levar toda a cidade ao colapso. Nos oceanos, a situação era semelhante. As águas eram dominadas por poucas espécies de moluscos bivalves, como a Ameijoa claraia. Assim como o Lystrosaurus em terra, a claraia era uma sobrevivente resistente, capaz de tolerar as condições de baixo oxigênio e a química instável da água. Os recifes levaram milhões de anos para começar a se recuperar. O mundo pós-extinção era um lugar de poucas oportunidades, um planeta silencioso, onde a complexa sinfonia da vida havia sido reduzida a algumas notas repetitivas. A Terra estava viva, mas por um fio. A recuperação seria um processo incrivelmente lento e demorado. A recuperação da Grande Morte não foi rápida. A vida não simplesmente voltou ao normal depois que os vulcões da Sibéria se acalmaram. O planeta estava tão danificado que levou um tempo extraordinariamente longo para os ecossistemas se restabelecerem. Os cientistas estimam que foram necessários cerca de 10 milhões de anos para que a biodiversidade começasse a se aproximar dos níveis anteriores à extinção. Durante esse longo período, o mundo permaneceu em um estado de instabilidade, com picos de calor recorrentes e ecossistemas frágeis que lutavam para se firmar. A recuperação foi uma jornada longa e cheia de contratempos. Lentamente, muito lentamente, a vida começou a encontrar um caminho. Novas espécies de plantas evoluíram para colonizar as paisagens devastadas. Primeiramente, plantas mais simples e resistentes, como licopódios, e depois, gradualmente, novas coníferas e cicadáceas começaram a formar as primeiras florestas do Triássico. Com o retorno das plantas, a base da cadeia alimentar terrestre começou a se reconstruir. Isso permitiu que novos grupos de animais surgissem e se diversificassem. O reinado do Lystrosaurus chegou ao fim à medida que a competição e a predação voltaram a fazer parte do jogo da vida. Este período de recuperação abriu uma janela de oportunidade evolucionária. Os grupos que dominaram o Permiano haviam desaparecido, deixando nichos ecológicos vazios. Foi nesse vácuo que um novo grupo de répteis começou a sua ascensão, os Archosaurus.
Este grupo inclui os crocodilos, os pterossauros, os répteis voadores e, mais importante de tudo, os dinossauros. A extinção do Permiano limpou o tabuleiro, permitindo que os ancestrais dos dinossauros evoluíssem e se diversificassem, eventualmente se tornando as criaturas dominantes do planeta por mais de 150 milhões de anos. Sem a Grande Morte, os dinossauros talvez nunca tivessem tido sua chance de brilhar. Nos oceanos, a recuperação foi igualmente lenta. Os recifes de coral modernos começaram a evoluir para preencher o nicho deixado pelos recifes antigos. Novos grupos de répteis marinhos, como os ictiossauros, que pareciam golfinhos, e os plesiosauros, evoluíram para se tornarem os novos predadores de topo dos mares. A vida, em sua incrível resiliência, não apenas sobreviveu à pior catástrofe de sua história, mas também usou a oportunidade para se reinventar de formas completamente novas e espetaculares. A recuperação da Grande Morte mostra que, embora a vida seja frágil, ela também é incrivelmente persistente e criativa. A história da extinção do Permiano-Triássico pode parecer um conto de um passado distante e alienígena, mas ela carrega uma lição profunda e urgente para nós hoje. A Grande Morte foi causada por uma série de eventos que começaram com uma coisa: a liberação massiva de gases de efeito estufa na atmosfera, levando a um aquecimento global rápido e descontrolado. Isso soa familiar? As atividades humanas, principalmente a queima de combustíveis fósseis, estão liberando dióxido de carbono na atmosfera a uma taxa sem precedentes, causando mudanças climáticas que já estamos sentindo. A causa é diferente. Vulcões naquela época, nós hoje. Mas o mecanismo é assustadoramente semelhante. O que a Grande Morte nos ensina é que o sistema climático e os ecossistemas da Terra têm pontos de inflexão. Uma vez que esses limites são ultrapassados, uma cascata de efeitos negativos pode ser desencadeada, levando a consequências muito piores do que o gatilho inicial. Vimos como o aquecimento no Permiano levou à anoxia e acidificação dos oceanos, ao colapso das florestas e à liberação de gases tóxicos. Hoje, já observamos o aumento da acidificação dos oceanos, o branqueamento de corais e o aumento de eventos climáticos extremos. A história do Permiano é um exemplo do que pode acontecer se não agirmos para frear essas mudanças. A escala da recuperação também serve como um alerta. A Terra se recuperou da Grande Morte, é verdade, mas levou 10 milhões de anos. A civilização humana existe há apenas alguns milhares de anos. Não temos milhões de anos para esperar que os ecossistemas se recuperem de um colapso. A perda de biodiversidade que estamos causando hoje, muitas vezes chamada de a sexta extinção, está acontecendo em um piscar de olhos geológico. As espécies que perdemos não voltarão. Os serviços que os ecossistemas nos fornecem, ar puro, água limpa, polinização de culturas, dependem dessa biodiversidade que estamos colocando em risco. Portanto, a maior extinção de todas não é apenas uma história fascinante sobre o passado. É um manual de instruções sobre como não destruir um planeta. Ela nos mostra a importância fundamental de manter o equilíbrio dos sistemas da Terra, proteger nossas florestas, reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa, preservar a saúde dos nossos oceanos e cuidar da biodiversidade não são apenas questões ambientais, são questões de sobrevivência. A história está escrita nas rochas. O passado nos deu um aviso claro. A questão é: vamos ouvi-lo